Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade da igreja. Eu estou interrompendo o estudo a respeito do casamento porque no estudo anterior eu falei sobre a autoridade da igreja. E eu percebo que a autoridade da igreja hoje em dia é algo que está sendo muito questionado. As pessoas têm muita dúvida sobre isso e as pessoas não acreditam mais que a Igreja de Cristo tenha autoridade para tomar decisões importantíssimas, tá? O texto que nós usamos para nos basear de que sim, a Igreja tem autoridade é o que está em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20, tá? Jesus diz assim, ó: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aqui está dizendo em contenda entre irmãos, que essa contenda, esse caso deveria ser levado à igreja e a igreja decidiria. Mas hoje em dia as pessoas já não estão mais dando crédito, já não estão acreditando mais que a Igreja de Cristo tenha autoridade para tomar decisões. Na questão do vídeo anterior eu falei sobre a igreja ter autoridade para julgar os casos de pessoas que casaram de novo, que se separaram, e a igreja decidir se admite como membros ou se não permite que essas pessoas participem da atividade da igreja, por exemplo, como ser batizados ou participar da ceia. Eu falei que a igreja tem autoridade para isso. E realmente a igreja tem autoridade. Cristo deu autoridade à igreja para tomar decisão nas questões importantes. Mas me disseram o seguinte: olha, um pastor se separou da esposa, da sua juventude, casou com uma irmã muito mais nova e a igreja aceitou e está aí. Mas que autoridade é essa? Isso está errado. Claro, isso está errado. Então essa não é uma igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela toma suas decisões baseadas na vontade de Cristo. Quando as decisões estão fora da vontade de Cristo, então essa não é uma igreja de Cristo. Você deve escorrer dela. Certo irmão comentou o seguinte num dos vídeos: olha, a minha esposa largou de mim, se divorciou, casou com um ímpio, e o pastor a recebeu como membro e ainda deu um cargo para os dois. E eu tenho vergonha de voltar lá? Não volte mesmo. Essa não é uma igreja de Cristo. Essa não foi uma decisão baseada na palavra de Deus e nem na vontade de Cristo. Essa foi uma decisão pautada nas vontades do homem. Isso não é uma igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo está na terra e a igreja de Cristo continua tendo autoridade para tomar decisões importantes. Cristo disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra as portas da igreja dele. Essa passagem se encontra aí na descrição, primeira passagem bíblica para você saber onde está. Então Cristo disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra as portas da sua igreja. Então a igreja de Cristo ela pode estar reduzida, ela pode estar espremida, diminuída, mas ela ainda está aí. E esses pastores que estão tomando decisões antibíblicas, que estão pregando heresias, que estão aceitando o pecado dentro da igreja, esses não fazem parte da igreja de Cristo, e esses que também estão não fazem parte. Porque a igreja de Cristo ela deve ser uma noiva. Ela é chamada, ela é considerada a noiva de Cristo. E ela tem que ser uma noiva pura, santa e casta e servir somente ao seu marido. Então eu quero mostrar para vocês alguns casos bíblicos em que a igreja tomou decisões importantes. A igreja. E nós vamos ver o grau altíssimo de autoridade que Cristo deu para a sua igreja. Por exemplo, em Atos é o melhor lugar para a gente procurar isso, porque Atos são os atos dos apóstolos e da igreja de Cristo do primeiro século, tá? No livro de Atos, eles fazem a escolha de um apóstolo. Olha só, preste bem atenção. Dos 12 apóstolos, nosso Senhor Jesus Cristo escolheu todos. Mas um deles foi o traidor, porque assim a Escritura já profetizava. E ele tirou a própria vida. Mas
os apóstolos acharam necessário que se colocasse um no lugar dele. E eles deram essa missão para a igreja. E Pedro diz o seguinte para a igreja que estava em Jerusalém. Olha lá, Atos 1, 21 a 26. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram a igreja, os irmãos em Cristo, apresentaram dois, quer dizer, a igreja escolheu duas pessoas. E apresentaram dois, chamados Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, para que tome parte nesse ministério e apostolado que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então essa igreja escolheu duas pessoas, um desses dois vai ser apóstolo. E a igreja lançou-lhe sortes, a sorte caiu sobre Matias, tá? Fizeram um sorteio, caiu sobre Matias e ainda assim votaram. E por voto comum, todos levantaram a mão. Quem aceita, quem decide que Matias será o apóstolo? Levantaram a mão e por voto comum ele foi contado com os 11. Matias foi um apóstolo que não foi escolhido por Cristo diretamente como os outros, mas um apóstolo que foi escolhido pela igreja. Então, como é que você quer dizer para mim que a igreja não tem autoridade? Tem autoridade, desde que as suas decisões sejam pautadas na Bíblia. Vamos ver mais casos de autoridade da igreja? Vamos lá. Quando começou a se juntar muita gente, depois do Pentecoste, Deus começou a mandar muitas pessoas para a igreja. Muitas pessoas começaram a se converter e a igreja começou a crescer. E o trabalho dos apóstolos começou a ficar meio suprimido, começou a ficar meio complicado, porque era muita demanda. Então eles disseram o seguinte: olha, nós não temos que ficar servindo as mesas na ceia. Isso leva muito tempo, preparando a ceia. Nós vamos nos dedicar ao estudo da palavra e vocês escolham diáconos que façam esse trabalho. Atos 6, 2 e 3. Vamos ler aqui, ó. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituam sobre este importante negócio. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens. Percebam, os apóstolos tinham autoridade, escolhidos diretamente por Cristo. E eles passaram essa autoridade para a igreja. Vocês vão escolher 7 homens. E vocês vão ver se eles são de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Percebe? Os apóstolos delegaram essa grande escolha, essa grande decisão para a igreja. E a igreja decidiu, vamos lá. Atos 6, 5 e 6. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então a igreja escolheu 7 diáconos, apresentaram diante dos apóstolos e eles colocaram a mão, impuseram a mão, em sinal de autoridade, dando autoridade a esses. Quem escolheu? A igreja. Quem liderou a escolha nos 2 casos que nós vimos? Os apóstolos. Então o pastor, não é ele que tem autoridade dentro da igreja, não é ele que manda na igreja, não é ele que decide. O pastor, ele direciona a igreja. Os apóstolos não usaram de autoridade, eu quero o fulano, ciclano e o beltrano porque é meu amigo. Não. Os apóstolos falaram, vocês escolham. Depois que a igreja escolheu, por voto comum, por decisão da igreja, aí sim eles impuseram a mão e deram autoridade. Então as igrejas em que os pastores estão mandando, estão dominando essas igrejas, não são igrejas que seguem os padrões bíblicos. Não são igrejas de Cristo. Está errado. É a igreja, é o corpo da igreja. Eu não estou pregando denominação, não estou falando nem nome de denominação. Eu estou falando que igreja ela é constituída por pessoas reunidas, uma assembleia, uma reunião de pessoas
que são crentes em Jesus Cristo, que seguem a sua palavra, que vivem o evangelho. Esses reunidos, juntos, numa só voz, unânimes, eles têm autoridade para resolver esses casos. Isso é bíblico e não tem como negar, tá? E até mesmo para a evangelização, a igreja esteve usando a autoridade para enviar os evangelistas. Até mesmo o apóstolo Paulo. Sabemos que Paulo viu uma grande luz, caiu, ficou cego por 3 dias, 2 dias, e depois as escamas caíram dos olhos dele. Mas imediatamente depois disso ele ainda não começou a pregar o evangelho. Ele ainda não começou. Paulo ficou 2 anos na igreja em Antioquia, servindo somente na igreja, e não tinha saído ainda para evangelizar o mundo, como ele fez as suas viagens missionárias. Ele foi comissionado pela igreja. Nesse caso, Paulo estava na igreja, frequentando a igreja como um bom cristão, como um bom crente. E a igreja que estava em Jerusalém envia Barnabé numa missão evangelística. E Barnabé chega até a igreja de Antioquia. E de lá, a igreja envia, tá, eles para pregar por todo mundo. Atos 13, 1-3. Olha aqui, ó. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sinereu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é o apóstolo Paulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo. Ah, foi uma ordem do Espírito Santo, então, não foi da igreja. Calma aí. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. O Espírito Santo deu uma ordem direta para a igreja: separem Barnabé e Saulo. Eu estou escolhendo. Essa foi uma escolha do Espírito Santo. Porém, a igreja jejuou, a igreja orou, tá? A igreja se dedicou à oração, ao jejum, para que a missão desses 2 escolhidos pelo Espírito Santo fosse bem sucedida, e imporam as mãos sobre eles em sinal de autoridade e os despediram, e eles foram e pregaram o evangelho por todo mundo, né? Conhecido ali todo mundo que eles alcançaram, tá? Foi uma grande comissão evangelística. Então a igreja, sim, ela tem autoridade, mas toda a igreja reunida. E assim como tiveram autoridade de comissionar Paulo e Barnabé para a missão evangelística, ela tem autoridade quando ela está jejuando, quando ela está orando, quando ela está fazendo a vontade de Deus. A autoridade da igreja não está em cima de uma pessoa só. Não. A autoridade da igreja está sobre toda a igreja. E igreja não é uma placa denominacional, batista, presbiteriano, assembleiano, não. Igreja é um local, tá? Onde pessoas se reúnem, e essas pessoas que são a igreja de Cristo. São crentes que têm em seu interior o Espírito Santo habitando e fazendo morada. E essas pessoas, guiados pela palavra de Deus, pela vontade de Cristo, elas sim têm autoridades para tomar decisões importantes. Até mesmo decidir se pessoas que estão casadas pela segunda vez podem fazer ou não podem fazer parte da comunhão da igreja e participar de ordenanças como batismo e ceia. Então, foi isso que eu quis dizer no vídeo anterior. Procure a igreja. Exponha seu caso à igreja. E a igreja reunida em Cristo, em sua maioria, vai decidir o seu caso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se possível, não quero perder aí a sequência dos estudos sobre o divórcio. Se Deus permitir, eu tiver tempo ainda hoje à noite, eu quero fazer o vídeo 4 e amanhã nós encerramos essa série. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e compartilhe com seus amigos e deixe o like. Obrigado.